Ascensão através de habilidades. Episódio 103. Vekveta, Cordeiro do Demônio, 13. Habilidade transcendente. Energia divina. Foi a primeira vez que ele viu esse tipo de habilidade. Depois houve a antiteologia. Parecia ser uma habilidade relacionada aos deuses. Ele queria verificar, mas havia algo que precisava fazer primeiro. Taizan voou de volta para a aldeia do demônio. Lá, ele viu inúmeros demônios e Anetsha capturada. Senhor Taizan. Anetsha se animou ao ver Taizan. Em contraste, os rostos dos demônios escurecerão infinitamente. Ah, haha. A Tuníquia soltou uma risada melancólica. O mensageiro de Deus foi derrotado? O que você fará agora? A Tuníquia, que estava olhando fixamente para Taizan, abriu a boca. Se ao menos um ser como você tivesse chegado um pouco mais cedo. Houve uma pitada de ressentimento. A Tuníquia, com um sorriso amargo, acenou com a cabeça para os demônios. Todos, vamos embora. O quê? Não. Anetsha tentou detê-los apressadamente, mas os demônios foram rápidos. Eles sacaram as adagas que estavam escondendo e esfaquearam a própria garganta. Foi um movimento cheio de resignação, sem qualquer medo ou resistência. 50 demônios morreram assim. Ah. Anetsha correu para os cadáveres, chorando alto. Os demônios tentaram abandonar o deus em que acreditavam e de onde se originaram, e até tentaram sacrificar sua princesa. Essa resolução não teria sido fácil. Se falhassem, juravam morrer e cumpriam a promessa. A princesa olhou inexpressivamente para os cadáveres de seus parentes. O que é isso? Uma voz ofegante ecoou. Ela não pôde evitar uma gargalhada. Foi uma risada vazia, um vazio por dentro. Os parentes que ela encontrou com grande esforço a traíram. Eles traíram seu Deus. Senhor Taizan. Anetsha, que estava estendendo a mão para Taizan, deixou cair a mão. Taizan também era alguém que acabaria saindo. Ele não era alguém que pudesse estar com ela. Agora, ela estava completamente sozinha. Não havia lugar seguro para ela. Taizan perguntou a ela. Você ainda acredita em seu Deus? Ao contrário de antes, Anetsha não conseguiu responder imediatamente. Baixando a cabeça em desespero, ela mal abriu a boca. Sim. Ela mordeu o lábio. Eu ainda acredito nela. Com suas palavras miseráveis, a escuridão desceu. Um poder profundo espalhado por todo o mundo. A escuridão engoliu a aldeia e envolveu suavemente os cadáveres dos demônios. Anetsha olhou surpresa. A escuridão se revelou diante dela. Meu filho. A escuridão assumiu a forma de uma menina e acariciou o rosto de Anetsha. Os olhos de Anetsha tremeram. Escuro, senhor? Desculpe. Na voz de Lúcifer, havia um profundo sentimento de arrependimento e gratidão. E obrigado, mesmo quando todos estavam desesperados e me abandonaram, você nunca perdeu a fé em mim. Você sabe o quanto isso significa para um Deus? Pai, Lorde das Trevas? Anetsha não conseguiu reprimir sua confusão. Um sinal da minha gratidão. Meu filho, eu concederei o que você desejar. Os olhos de Anetsha se arregalaram. Lúcifer sussurrou para ela. Você quer vingança, ou você quer conhecer seu pai? Eu. Olhando fixamente para Lúcifer, Anetsha abriu a boca. O que acontecerá com aqueles que te abandonaram? Eles, pelo menos, não poderão voltar para mim. Demônios se originaram do Deus Demônio. Suas almas não sendo capazes de retornar ao Deus Demônio significava que eles foram abandonados por tudo. Os tremores de Anetsha diminuíram. Então, por favor, aceite-os em seus braços. Ó, grande Lorde das Trevas. Ao ouvir as palavras de Anetsha, Lúcifer riu. Eu entendo. A escuridão envolveu Anetsha. Venha comigo. E então a escuridão explodiu. O campo de visão de Taizan foi totalmente tingido de preto. Quando sua visão retornou, ele estava no palácio do Deus Demônio. Ele havia retornado ao lugar onde conheceu Lúcifer. Lúcifer sentou-se majestosamente em seu trono, assim como fez da primeira vez. O Deus Demônio então abriu a boca. A missão foi bem sucedida, Kang Taizan. Submissão concluída. A janela de conclusão apareceu. Desde o início, esse era o seu objetivo? Onde seria um lugar seguro para Anetsha? Inicialmente, ele pensou que era a terra onde os demônios se reuniam. No entanto, aquele lugar era uma armadilha. Pelo menos em Vekveta não havia lugar para Anetsha. Pensando nisso, foi incrivelmente simples. O lugar mais seguro para os demônios é ao lado do Deus Demônio, não é? Se você pudesse ter descido, deveria ter terminado mais cedo. Eu também estava cronometrando. O único que acreditou em mim foi o único que restou. Então não havia necessidade de me proteger. E você fez Armon enviar um anjo, criando uma abertura. Tudo funcionou bem. Os lábios de Lúcifer se curvaram no que parecia ser satisfação. Acabou com isso? A missão foi concluída, mas Lúcifer balançou a cabeça. Não pode ser. Você se saiu bem. Você fez mais do que suficiente. Uma pitada de emoção estava contida no olhar de Lúcifer para Taizan. Então vou te mostrar algo divertido. Lúcifer levantou-se de seu trono. Ao mesmo tempo, o palácio recuou. Num instante, eles estavam em um espaço vazio. Veja isso. Taizan olhou na direção que Lúcifer apontou.
Havia um planeta lá, uma mistura de luzes azuis, brancas e verdes, era incrivelmente lindo. Espaço? Esse é Vecveta, um mundo que não é mais meu. Com um sorriso frio, Lúcifer estendeu a mão. Uma tremenda escuridão jorrou. Ele se esticou lentamente em direção a Vecveta e finalmente o envolveu completamente. O fantasma pareceu perder as palavras e gemeu. Aqui vamos nós. Lúcifer cerrou o punho. A escuridão condensou-se e começou a esmagar a estrela. Então, como se estivesse resistindo, uma luz dourada irrompeu da escuridão. Este é o meu mundo. Uma voz cheia de raiva ecoou de Vecveta. Isso é meu. Sim, isso agora é seu. Lúcifer riu ironicamente e colocou mais força em seu punho. Então morra com sua posse. Trituração. A estrela desmoronou. O planeta murchou como uma garrafa de plástico sem ar. Gemido, gemido. A estrela comprimida começou a encolher ainda mais. A voz cheia de raiva não foi mais ouvida. Depois de um momento, não havia mais nada que pudesse ser chamado de planeta. Havia apenas uma rocha comprimida. Realmente acabou agora. Lúcifer murmurou com uma expressão aliviada. Taizan, que havia retornado ao palácio de Lúcifer, não pôde deixar de perguntar. Houve necessidade de me convocar? Literalmente um monstro. Ela havia esmagado completamente uma estrela, um planeta. Também não faltou resistência. Um ser que provavelmente seria Armon vomitou energia dourada, resistindo ferozmente. No entanto, foi pisoteado em um instante pelo poder de Lúcifer. Havia uma diferença de força como se fosse entre uma criança e um adulto. Isso significava que Lúcifer poderia ter resolvido isso sozinho, sem a necessidade de convocar Taizan. Se eu fizer isso, tudo o que é meu desmoronará. Lúcifer, cruzando as pernas, disse em resposta. Se eu destruir esse mundo, o que é meu não poderá voltar para mim. Almas, vidas, vontade, todos voam para longe. Eu odeio tanto isso. Essa é a Netsha? Lúcifer sorriu. Uma criança pobre, e uma criança grata. Apesar de ter sido abandonada e sofrer por todos, ela não abandonou seus sentimentos por mim. Não é ruim salvar uma criança assim. Um pensamento passou pela cabeça de Taizan. Ele tinha ouvido falar que as gemas duras eram refinadas ao colidir umas com as outras. As gemas se quebraram e criaram lindas formas. No final, muitas gemas foram descartadas e apenas uma bela gema permaneceu. Lúcifer recostou-se em seu trono de jade. Vou expressar meus agradecimentos, Kang Taizan. É muito raro eu expressar gratidão. É assim mesmo? Taizan apagou seus pensamentos. Ele não sabia qual era a resposta certa. Mas agora era uma história que não tinha relação com ele. E ela também disse para agradecer e pedir desculpas. É assim mesmo. Anetsha estava aninhada nos braços de Lúcifer. Ele nunca mais a veria. Taizan rapidamente resolveu seus sentimentos. Lúcifer abriu a boca com uma cara alegre. Foi uma atitude incrivelmente leve para alguém que acabara de destruir um mundo. Você concluiu minha missão satisfatoriamente. Então agora eu deveria te dar uma recompensa, certo? Uma aura negra emergiu da mão de Lúcifer e entrou em Taizan. Você obteve magia. Um poder separado engolfou Taizan. Algo preto se instalou dentro dele. Verifique sua janela de status. Seguindo as palavras de Lúcifer, Taizan abriu sua janela de status. O assunto está nas melhores condições. Suas estatísticas aumentaram significativamente devido ao aumento de nível e à ascensão da alma desencadeada ao derrotar um anjo. E logo abaixo de mana, um novo elemento chamado Magic foi adicionado. O método básico de aquisição é igual aos outros elementos. Aumenta à medida que o nível sobe. Mas isso seria um pouco decepcionante, não seria? O nível de Taizan não era baixo. Se aumentasse a partir daqui, havia uma grande chance de que não significaria muito. Então isso é um serviço. O poder imbuiu-se em Taizan mais uma vez. Você aprendeu a habilidade ativa especial, Plunder of Darkness. Tem um efeito semelhante à habilidade que Baltazar lhe deu. Sua magia aumentará gradualmente cada vez que você matar um inimigo. Ter tal habilidade tornaria o uso da magia muito mais conveniente. Taizan recebeu com gratidão. E eu vou te dar um título. Um selo de escuridão foi desenhado na frente de Lúcifer. Foi então inscrito nas costas da mão de Taizan. Você adquiriu o título, aquele que é amado pelo Deus Demônio. Lúcifer explicou. Se você orar para mim, você pode aprender magia negra. Claro, não é grátis. Assim como o Deus da magia, você também tem que me oferecer algo. Especialmente se estiver relacionado ao Magic. Assim como o Deus da magia, o valor aumentaria se estivesse relacionado à divindade. E eu vou te dar um pouco mais de serviço. Você aprendeu a magia negra para iniciantes, nutrição torcida de Decarábia. Você adquiriu a magia negra básica, perturbação emocional de La 1. Uma magia negra iniciante e uma magia negra básica. Foi uma colheita inesperada. Ele recebeu mais do que pensava. Taizan expressou sua gratidão. Obrigado, Deus Demônio. O Deus Demônio exalou pelo nariz. Foi uma visão estranhamente emocional. Agora só resta uma coisa, certo? Taizan acenou com a cabeça. Antes de ir para Vecveta, ele pediu mais uma coisa ao Deus Demônio, que o Deus Demônio concedeu. Lúcifer então abriu a boca.
A entidade que trouxe ruína ao seu mundo. Simplificando, sua conjectura estava correta. Eles são seres que foram transcendentes desde o nascimento, atualmente conhecidos como deuses superiores. As sobrancelhas de Taizan se contraíram. Ele estava esperando por isso, mas ouvir a confirmação de um deus o fez se sentir muito estranho. Lúcifer falou com indiferença. Seres que eram fortes desde o nascimento. Portanto, eles eram aqueles que não entendiam o coração dos mortais. A certa altura, todos os deuses do universo eram deuses superiores. Usurpamos suas posições e os selamos. O mesmo vale para mim. Lúcifer ergueu a mão. Uma energia escura e intensa se reuniu ali. Havia um deus-demônio antes de mim. Ele era um deus-demônio desde o nascimento. Aqueles que desprezavam seus deuses indiferentes adoram uma garotinha e, através de vários processos, a garota se tornou um deus. Lúcifer cerrou o punho e resmungou, quebrando a escuridão. Para considerar uma criança que não envelheceu como um deus, os adultos podem realmente ser irresponsáveis. Você não acha? Eu não tenho certeza. Lúcifer resmungou. Um deus supremo pisoteou seu mundo. Naturalmente, havia algo que o deixava curioso. Por que eles pisotearam nosso mundo? Lúcifer disse calmamente. O mundo que foi pisoteado não era apenas o seu mundo. 258. Esse é o número de mundos que foram destruídos pelos deuses superiores. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.